noite a todos neste momento. Para quem está assistindo em outro momento, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. E nada como começar mais uma live precisando saber viver, né, Esther? É preciso. E uma live de O hoje, nosso né? 1% da semana, não é? Exatamente. E mais ainda, né? E sobreviver, porque o nosso tema continua falando de ansiedade, né? Hoje aqui com olhar para os educadores, um olhar mais para a nossa sala de aula, para que possamos estar ajudando. E quem não está numa sala de aula está na sua casa. Então, pega para você, né? E faça disso a melhor para você estar aí para esse tema tão importante, né, Esther? Boa noite, eu sou a Maria Helena, Exatamente. coach, analista comportamental, professora, tudo com muita paixão, com muito orgulho daquilo que nós fazemos, principalmente, né, Esther? Nosso 1% toda semana. Bem-vinda, Esther, muito obrigada. Eu que agradeço e mais uma vez eu estou mega feliz, agradecida muito a Deus por essas nossas quintas, né? Que a gente tem falado, trazido e falado sobre assuntos relevantes que a gente tem o propósito, né? De ajudar, de impactar, de transbordar na vida de outras pessoas conteúdos que eles vão poder usar na prática. E ansiedade, como você começou a live, né? É preciso saber viver, aprender a viver. Nós não nascemos sabendo, é um aprendizado, é um aprendizado. E aí não tem aquele provérbio que diz assim: quando a gente sabe todas as respostas, a vida vem com novas perguntas. E a gente está aí Que com bom, né? E enormes, que muitas bom, né? perguntas, né? Que bom que nós estamos aqui com muitas perguntas, que bom que nós Exatamente. estamos A vida, aqui. né? E agora, de repente, a gente está com muitas perguntas, né? A gente está vindo de uma pandemia, de uma situação que está se perpetuando, está se refletindo na sala de aula. São vários assuntos e um deles é a ansiedade. Então, eu sou Esther Franco, professora aposentada, mas eu sou pedagoga, eu sou analista comportamental e eu, com a Maria Helena, a gente está aqui para trazer para vocês um pouquinho mais sobre ansiedade. Vocês sabiam que a palavra ansiedade, ela vem do latim. Ela é anxietas e significa angústia. Em grego, o termo para ansiedade é achem e significa sufocar, oprimir e estrangular. Mas é Uau! exatamente assim que uma pessoa sente quando ela está ansiosa. E nesse mundo que a gente está vivendo hoje, cheio de incertezas, com medos, com pessoas com dívidas, problemas de emprego, vícios, sabe? Problemas com família, preocupações sem fundamento, né? É assim, não sem fundamento da família, mas assim, além das preocupações com a família, existem as preocupações sem fundamento, que é o pouco que a gente vai poder trazer para vocês e dar algumas dicas sobre esse tipo de preocupação que gera uma ansiedade que a gente não sabe de onde vem, que gatilho ali aconteceu, que aquela ansiedade começou, e isso serve tanto para os adultos quanto para os nossos alunos, que a gente encontra na sala de aula com os nossos amigos professores, que a gente percebe que estão todos com essa ansiedade, essa angústia, algo que sufoca, estrangula. O que é que eu faço com isso? Como eu faço? Então, eu vou estar falando aqui rápido sobre alguns tipos de angústia que a gente percebe na sala de aula, na escola, que uma é a fobia social, que é a ansiedade social, é aquele medo de se expor. E a gente está com alunos realmente com muito medo de se expor, porque eles estão muito no individual, na telinha, ali
vendo e comparando, se comparando com situações que está fora das condições dele. Então, essa comparação está levando a uma ansiedade. Então, ele chega na escola, ele se isola, ele não quer participar, porque a autoestima dele, a confiança nele está abalada. Então, como ajudar um aluno desse seria trabalhar sobre, falar um pouco sobre emoções, de como ele pode estar falando sobre, nomeando o que eu estou sentindo, ensinar ele que, como diz Augusto Cury, minha paz vale ouro, o resto é lixo. Quer dizer, eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? Então, é o fortalecimento de quem eu sou. O outro estresse que a gente vê muito é uma ansiedade generalizada. Do quê? Não tem uma razão, mas é uma preocupação antecipada de algo que muitas vezes nem vai acontecer. Então é assim, a minha preocupação com o futuro, com o amanhã. A gente sabe que isso também é reflexo do que a gente tem passado, porque assim está num momento de muita incerteza, mas como ajudar um aluno a trabalhar isso? É mostrar para ele o seguinte: o que que você dá conta, aliás, o que que você consegue resolver? O que que é para você? Porque às vezes eles se preocupam com problemas que eles não conseguem resolver, não é da alçada deles. Então, Exatamente. essa sua preocupação é de quem? Essa sua ansiedade, quem é que tem que resolver ela? Você pode E, ajudar? e aí, Sé, eu faço uma colocação aqui. Muitas das vezes, né, eu que estou em sala de aula, e muitos que vão estar aqui acompanhando a gente, vai perceber isso, que estão em sala de aula também, o aluno, e muitas das vezes ele traz o problema familiar, né, e todos nós levamos, só que de uma forma que ele acha que aquilo ali ele tem que resolver. E aí tudo isso causa nesse menino, nessa menina, nesse adolescente, nessa criança, um estresse muito grande, e ele não consegue se concentrar na aula daquele professor. Muitas das vezes, o professor, quando ele não é previsível para o aluno, isso também causa ansiedade. Então, o menino não sabe o que vai estar acontecendo. Então, ele não sabe qual vai ser a reação do professor naquele dia, dependendo do comportamento. Porque, às vezes, o professor teve um comportamento em alguns momentos estranho ou que não foi condizente com o momento. O que acontece? O aluno, ele se retrai. Então, ele se esconde em algum lugar. E como você disse aí no iniciozinho, ele vai atrás de uma tela, né? Ele acaba pegando um celular, é a tela dele, ou um jogo, é a válvula de escape dele, e ele está ali, naquele mundo virtual. Por quê? Ele não quer enfrentar a realidade, porque a realidade vai causar nele a ansiedade. E muitas das vezes uma ansiedade que é doentia, né? Porque você às vezes não sabe. E conhecendo o nosso aluno, que é muito importante, né? Esse papel do professor, conhecer o aluno. Quando o professor conhece seu aluno, ele sabe exatamente o que está acontecendo dentro de uma sala de aula. Então, o que está acontecendo ali naquele momento? E não só na sala de aula. Você circula pelo pátio, né? O gestor com esse olhar, o professor, os agentes de organização dentro de uma unidade escolar. Isso eu estou falando de uma unidade pública, né, gente? A gente pode levar isso para todas as unidades. Então, privadas, né, as particulares e as públicas. Não vai ter diferença. A ansiedade, ela é comum, né? Então, ou seja, não, independente de classe social, ela vai aparecer em todos. Então, quando você tem Exatamente. esse olhar, conhecendo o menino, conhecendo a menina, sabendo o que está por trás, um simples olhar, um simples conversa, uma simples situação ali que você deu atenção, aquilo ali já vai refletir no menino que você, opa, tem alguém olhando por mim, tá? Então, é muito importante todos esses olhares, porque nós também Uhum. temos as nossas, né? Não que o Sim. professor E tenha ali, aí, né? O professor chega, sai dali, né? Está lá dentro da escola. Terminou a aula, ele continua dentro da escola? Não, ele tem vida. Ele tem todas as preocupações, sim, todas as ansiedades, também quanto o aluno. Então, cabe a todo mundo o quê? Acolher. E aí, esse acolher
é o conhecer. Como que a gente se conhece? Né? Não Estudando. é? Todo dia um Estudando, pouquinho. sabendo como é que você funciona um pouquinho. E quando você sabe como você funciona, você também conhece um pouquinho do outro. E aí, nessa questão da ansiedade, aí que você falou do conhecer o nosso aluno, a gente não está aqui colocando mais responsabilidade para o professor. Tá assim, não, agora eu também vou ter que ser psicólogo, vou ter que ser também um analista, eu também vou ter. Não, a gente não está colocando nenhum ônus, um ônus a mais. Não. A gente está te trazendo, hoje está trazendo soluções de que se você conseguir, numa solução, alavancar outras, você já está no ganho e muito ganho. E quando você reconhece que o aluno tem essa ansiedade social, essa generalizada, e você mostra para ele que assim, olha, tem coisas que você não dá conta, não é para você. Então, foca aqui. O que você pode fazer, então, para melhorar você? E a outra ansiedade são as crises de pânico, que essas você precisa encaminhar, porque aí a criança precisa realmente de De ajuda, ela atendimento. precisa de um acompanhamento, muitas vezes de um medicamento. E, no geral, você pode trabalhar com esse seu aluno de assim, como é que a gente pode se prevenir das crises, né? É blindando os nossos sentidos. O que você vê, o que você ouve, o que você come, porque muitas vezes você come mal, te dá algum, ou você não bebe água suficiente, teu corpo dá uma crise de falência, e você acha que você está morrendo, você tem uma crise de pânico e é por falta de água. Então, assim, Exatamente. é o cuidado também de você, do mostrar para o aluno que é importante esse cuidado. E dizer para ele assim, o que você está vendo? Porque uma mente cheia num turbilhão, ela não consegue funcionar direito. Então, algumas pistas que você consegue nessa generalização aí, mostrar para o aluno que existe alguns caminhos que ele pode melhorar, que a situação que a gente vive realmente tá bem crítica, né? Uma situação bem ruim, mas que é possível amenizar. E a Marilena, né? Você tem aqui, Marilena, uma experiência bem clara que você tem feito com seus alunos na sala de aula, que assim, você é professora de matemática, Sim. mas esse seu olhar para o aluno de uma forma diferente está te permitindo o quê? Dar aula, não é? Um gerenciamento muito melhor do que simplesmente você chega lá e você, eu quero dar a minha aula. Conta pra gente, Marilena, como é que está sendo essa experiência desse olhar, de trabalhar com essa questão da ansiedade na sala de aula. Como é que você tem, quais são as suas experiências e o que você conta de resultado positivo? Então, Esther, é muito interessante, né? Quando você passa a estudar o comportamento humano e você percebe, mesmo eu sendo da área de exatas, né? Porque o povo acha que o pessoal da área de exatas é tudo meio quadradinho e tudo, né, racional, né? Extremamente racional. Não, a gente tem a razão, né? A razão que nos move, a emoção, razão, emoção, emoção, razão. E eu fui sempre uma pessoa de olhar para o humano, porque eu trabalho com pessoas. Eu não trabalho em frente a uma máquina, eu trabalho com gente. Gente requer cuidados, pessoas requerem cuidados. E como que a gente cuida? Olhando. De que forma? Né? Que olhar que eu posso ter para esse menino? Então, ao longo da minha carreira, né, dos meus mais de 25 anos aí na educação, eu fui estudando e quando eu fui fazer matemática, eu fiz, só contando um pouquinho aqui, né, isso é rapidinho, eu não queria uma matemática para pesquisa, eu queria uma matemática para sala de aula. E eu queria uma matemática que fosse educação. Então, eu fiz educação matemática. Então, eu fiz uma matemática mais humanizada, né, olhar para o aluno. Então, ensinar matemática com novos olhares. O que acontece hoje? Tudo isso
né, como eu sempre falo, a conta chega, né? A minha conta chegou bonitinha, né? A minha conta chegou com um saldo bem legal. O que que é esse saldo bem legal? Que hoje eu consigo olhar para os meus alunos, né? Meus 30, meus 20 e poucos alunos em cada momento e perceber que esse menino tem momento que ele não está bem, tem momento que está tudo certo, né? O momento que o menino não está a fim de estudar e o momento que ele está ali e você entender que aquele ali é o momento dele e que está tudo certo. Só que o que que eu tenho feito para trazer o menino para o foco, né? Trazer esse jovem, esse adolescente, porque eu trabalho com adolescentes. O que que eu tenho feito para trazer esses adolescentes para a aula? Eu tenho trabalhado muita respiração. Então, uma das situações que a gente pode aí, como dica para a sala de aula, é trabalhar a respiração. Então, eu trabalho a respiração com os meninos. De que forma? Vamos lá, agora nós vamos nos concentrar na nossa respiração. Então, sente você. Então, quem está aqui conosco agora, ó, para, né? Vamos fazer um exercício. Respira, segura um pouquinho e depois solta. Faz isso algumas vezes para você ver como isso vai te ajudar, ó. Segura e solta. Eu costumo dizer para eles assim, conta de até 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Respirando. Segura em 1, 2, 3. Depois solta. E aí eu digo para eles, quando você estiver respirando, respira coisas boas, energias boas, amor, carinho, pensa naquela pessoa que você gosta. E aí eles, né, depois segura e depois solta aquilo que está deixando você ansioso, aquela angústia, e aí eles soltam a raiva, né? Teve um dia que nós fizemos até o grito da raiva dentro da sala de aula. Solta a raiva, grita a raiva, você solta ela para fora. E assim, é muito legal, Esther. Porque os meninos hoje, tem uma turma lá que eles já pedem. Tem umas meninas lá que falam, professor, hoje nós vamos trabalhar a respiração, traz a gente para o foco, para a aula. E é muito legal isso, porque você percebe que eles mesmos, tem alguns que não fazem, né, Esther, porque ficam com Sim, vergonha, né? Mas no fundo está fazendo. Então é uma questão da gente aprender a nos conhecer. Então como que a gente conhece? Olhando. Então, conhecer o menino. Como que eu conheço o menino? Então, para quem está aqui conosco, para quem vai assistir essa live depois, faz o seguinte, procura conhecer o seu perfil comportamental. Como que você é? Né? Como que você é? Porque na sala de aula nós temos 4 perfis. Nós já conversamos aqui em outras lives, né? Mais para frente nós vamos trazer novamente. Nós temos 4 perfis, né? Dentro de uma sala de aula. Nós temos um que domina, temos um que é o nosso maior, tá? Todos nós temos os 4, só que um é maior. Então, como que eu trabalho isso? Como que eu enxergo isso dentro de uma sala de aula? Nossa, mas dentro de uma sala de aula eu tenho 4 perfis? Tem, 4 perfis. E aí, quando você conhecer o radicalmente perfil, diferentes. perfis radicalmente diferentes, e aí você vai perceber que você tem pessoas com perfis diferentes, radicalmente diferentes, que gera tudo aquilo que tem dentro de uma sala de aula, tá? E quando a gente conhece, passa a ser muito mais significativo, muito mais importante. Olha que interessante. Faz sentido, Esther? Sim. Respondi a sua pergunta aí que Sim, você... faz muito sentido. E é interessante mais ainda observar que o tempo que você chega na sala e fala assim, gente, nós vamos aprender essa técnica, eu vou ensinar. No começo eles podem até ficar meio arredios, mas depois eles entram e te pedem. E, professora, nós vamos fazer aquela respiração? E aí esse aluno olha para você como uma professora, como um diferencial, com um diferencial que está te trazendo algo de muito bom pessoal. Porque, infelizmente, a educação, a aula, o conteúdo em si, ele ainda não consegue identificar o benefício dessa aula. Né? Assim, porque eu tenho que aprender isso? Onde eu vou usar isso? Mas essa sua dica, esse seu olhar, olha, você sabe que se você respirar, isso ajuda muito. Então, Em qualquer momento da nossa isso vai vida, né? fazer
vai fazer ele olhar para você como um diferencial. E a confiabilidade, a sua confiabilidade em relação ao que essa criança vai ter, esse aluno vai ter em relação a você, vai ser muito grande. E você trabalha com os adolescentes, eles são mais difíceis, né, de entrar, de aceitar uma Sim. proposta. Quem trabalha com criança, a minha sugestão que eu fazia era assim, a música. Mas música, calma, o som tem o poder, a música tem o poder de entrar no nosso cérebro. Tem sons que nos acalmam, tem sons que nos agitam, tem sons que. Então, assim, até uma coisa a gente pode até trazer qualquer dia desses aqui, os sons para deixar mais calmo, que tipo, a gente pode estar pensando nisso. Mas o aluno pequeno, ele também aceita. Se você não vai perder a sua aula se você pegar ali 10, 20, até 30 minutos da tua aula para acomodar, para deixar todo mundo calmo, respirar. Pronto, depois você segue a tua aula. Não a do ensino fundamental, médio, fundamental 2, que a aula já é de 45 minutos, né? Mas assim, quem é o professor de nível de educação infantil e o Tem um professor de tempinho a ensino mais, né? básico, ele consegue. Depois do recreio, depois assim que entra na sala, sabe? Fazer isso. E quem é de nível fundamental 2, porque Maria Helena, você está perdendo o teu conteúdo? Está perdendo a sua Uhum. aula ou você está ganhando? Em hipótese alguma, a gente ganha sempre. Não é? Uma dica também, Fé, que eu Exatamente. deixo aqui, é a questão do dormir, né? Tem que dormir bem. Como você falou, da água, se hidratar, né? Hidratar o seu corpo, mesmo que você não esteja com sede, né? Porque a sede significa que o seu corpo já está gritando, né? Quando você tem sede. Sim, Então, sim, tomar água constantemente, tá sempre com uma garrafinha, com um copinho de água, é importante porque você hidrata seu corpo. E o dormir, né? Cada ser humano dorme um tanto de horas. Cada corpinho depende de uma quantidade de horas para dormir. Tem gente que dorme 4 horas e está tudo certo. Mas tem gente que precisa de 8 horas de sono. Então, cada um tem que conhecer o seu, né? Agora, o menino que exatamente. fica até altas horas numa tela de celular ou na tela de computador jogando, o que, que acontece com a sinapse do cérebro? Está ali em ativo. Não Ele vai acontece. dormir, né? Ele não vai conseguir dormir. No outro dia ele vai ter sono, ele vai estar sonolento, e aí ele vai produzir ou ele vai causar um monte de situações. Não, e Talvez tem um por detalhe estar aí. até numa tela de jogando, ele esquece de se alimentar. E aí, o que aconteceu? Também, né? O organismo precisa sobreviver. Não tanto quanto tomar água, mas também quanto se alimentar, né? E aí, o que acontece aí? Não vai produzir no outro dia, né? Ele tá na Mas tem um sonolência detalhe total. aí nessa situação que é fundamental. Quando você fala do sono, da alimentação, é, quando eu comentei, né, de se proteja, né, dos teus sentidos e tal, não é para você chegar para o aluno e dizer isso está errado, ou você tem que dormir, ou você tem que comer, não. Quando você prepara a sua aula, você tem 5 aulas por semana naquela sala, prepara um dia sobre a importância, os benefícios de algo, do respirar, por exemplo, eles já estão sentindo na pele. Mas, por exemplo, vamos fazer o desafio de essa semana você vai dormir vai mostrar a importância, depois vai fazer o desafio. Sabe, assim, você não vai perder sua aula. Você vai Não. ganhar, porque aquele aluno vai te ver com um referencial não só da matéria, mas porque se você chegar para ele e falar assim, tá vendo? Você tá com sono? Não dormiu à noite, ficou jogando, ficou isso. Então, assim, Então, aí quando você você já foi entende pro sobre menino, né? perfis, quando você entende de perfis, o julgamento e a crítica acabam. Por quê? Porque você sabe que o funcionamento dele é diferente. Então, até para conversar com ele, tem um jeito de chegar. Sim, E sim. isso que é maravilhoso. Então, professores, amigos, você, dos seus relacionamentos, não importa se é só você não tem aluno,
você é gestor, se você trabalha em empresas, não importa. Quando você entende sobre comportamentos, você entende que o outro funciona diferente de você. E A rotina, né, hoje, Esther? A gente também pode incluir aqui exatamente, uma outra dica aqui, rotina. A rotina ela é importante, né? O aluno saber como o professor funciona. Então, como que o professor... Porque o nosso olhar aqui hoje é a ansiedade na sala de aula. Então, assim, como que o professor trabalha? O professor tem uma rotina da aula dele? Porque o menino também gosta disso, né? Todos nós gostamos de um determinado tipo de rotina. Nós queremos é a saber, segurança, é a a rotina te dá previsão. segurança. Isso, é a segurança. Então, Rotina te dá segurança. e se você não dá essa segurança para o aluno, né, o que vai acontecer? Pensa nós, quando a Ele gente se não tem segurança dispersa. de alguma coisa. Você vai fazer alguma coisa e você fica inseguro. O que acontece? Você se A desestabiliza. ansiedade, primeiro que assim, né? A ansiedade. O que eu vou fazer agora? O que vai acontecer daqui a pouco? Esse professor hoje vai dar, ela tá de bom humor, ela vai dar um ponto a mais, um ponto a menos, ela vai gritar, ela vai brigar, ela vai conversar, não é? Então, essa Exatamente. importância de se entender, de se conhecer, exatamente para você ser de se manter sempre daquela forma, naquela rotina do seu comportamento com aquela turma, com aquelas crianças, com os alunos, porque a rotina, ela tem aí um viés aí de um mal olhado para ela, né, digamos assim, mas depois pode até trazer sobre a rotina, mas ela te dá segurança. Então, é a forma das pessoas olharem e conceituarem a rotina que ela está sendo mal olhada. Mas num ambiente escolar, o professor, quando ele traz essa rotina para o ambiente ali, ele dá segurança para o aluno. E como é que eu saio da rotina dentro da rotina? Ora, se hoje eu vou dar uma aula sobre determinada coisa, eu posso pegar aquela aula e dar ela diferente. Então, assim, eu Sim, não mudei o meu comportamento, eu mudei a forma. exatamente. Então, essas dicas são muito É, válidas e importantes para quem está aí e já enfrentando a sala deixar, de por aula. exemplo, Esther, previsto para o aluno o que ele vai ver no próximo encontro. Isso já traz para ele ele estar calmo, né? Ele já fica calmo ou já tem expectativas boas para aquele momento, para aquela aula. E até Sim, mesmo, Esther, dar dicas, né? Ah, semana que vem nós vamos ver tal assunto, a próxima aula é tal assunto. Traz isso para a aula. Então vamos ver aqui. Hoje mesmo eu fiz isso com uma turma. Meu próximo assunto continua a minha aula de hoje e eu já falei, ó, para a aula que vem é isso, isso e isso. Então vocês vão fazer isso daqui, tem uma outra tarefinha, que é essa. Então eles me perguntaram várias vezes o que era para fazer, mesmo sendo adolescente, para ver se tinha segurança no que eu estava falando. Olha que interessante. É muito interessante isso quando você olha. Aí eu percebi, eles querem saber se eu estou segura, se é isso mesmo que eu vou fazer. E eu afirmei várias vezes para eles o que eles precisariam levar para a aula da semana que vem. Ou melhor, né? Tá com eles na semana que vem. Ou seja, no final eles perguntaram, é isso mesmo, né, professor? Ou seja, várias vezes eles quiseram saber se eu estava segura, olha para você ver, sobre o meu comportamento, né? gente, porque olha só, quando você entende sobre comportamento, comportamento é uma comunicação, certo? E aí, quando você entende de comportamento, você começa esse olhar que a Maria Helena está tendo, de que não, eles não estão me irritando, eles não estão aqui. Não, é uma comprovação, entendeu? Então, eu não tenho que criticar, eu não tenho. Não, ele está querendo me agredir. Não, ele não está querendo te agredir. Entendeu? Ele Porque, realmente, muitas vezes, ele tem dúvida mesmo, ele quer saber, ele quer ter certeza. porque a responsabilidade da comunicação é do É comunicador. do comunicador. Se ele Sim. perguntou várias vezes, talvez ele não tenha entendido. Então, qual é o meu Uhum. papel? Responder quantas vezes for necessário.
Exatamente. né? E se Sem me você se irritar. conhece, exatamente, se você se conhece, tá tudo certo, porque você não vai tomar aquilo como pessoal e Não, não vai se não. sentir ofendido, não vai se sentir esse. Gente, ó, tá fazendo sentido para vocês? Esse é o papel nosso aqui nessas lives de quinta, de estar trazendo para vocês um conhecimento sobre professor. Você sabe o que é perfil comportamental? E sabe que na sua sala de aula existem 4 comportamentos diferentes e funcionam radicalmente diferentes entre si? Então, esse é o nosso propósito de trazer aqui para vocês dicas. E hoje foi sobre a ansiedade, que foi muito bom, né, Marilena? Trazer isso Nossa, um pouquinho maravilhoso. mais Eu para acho que esses. são temas, né? Nós vamos estar aqui, né, às quintas-feiras agora, trazendo conteúdo que seja mais ainda relevante para professores, para os Para a educadores, educação. né? Para Exatamente. a educação. Porque como eu e a Esther, nós somos educadoras, né? E educadoras raízes, né? Elas assim que é paixão por aquilo que fazemos e sabemos que todos que estão na educação também têm esse olhar. Então, como nós estamos aqui estudando sempre, o nosso olhar aqui é levar para vocês, né, educadores, professores, professoras, gestores, e um pouquinho mais daquilo que nós estamos estudando. Então, nós vamos estar trazendo aqui dicas, Exatamente. olhares, como que nós estamos vendo, o que está sendo falado hoje, o que nós estamos trazendo, né, o que está sendo dito aí pela tá dentro da escola. Então, eu estou vivendo isso, né? Então, eu vivo isso. Então, nada como alguém que está vivendo e trabalhando, né? Que está vivendo na prática ali, trazer para vocês. Esther, Exatamente. né? Agradeço Então, mais a sua companhia. Estamos o encerrando, nosso né? 1%, né, entregando para vocês toda semana um pouquinho. E eu, mais uma vez, sou muito feliz, muito grata por esse momento. Agradeço cada uma das pessoas que passaram por aqui agora, as que vão ver depois. E, gente, se tiverem dúvidas sobre o que é isso, perfil comportamental que eu nunca vi, como é que isso funciona? Vocês dão curso, vocês dão palestra, vocês falam? Gente, nos chama no direct, tá bom? Que a gente vai. Marilena, acho que a gente pode pensar aí num grande evento aí de sortear alguns perfis Podemos. alguns relatórios para o povo entender o que é um perfil comportamental. Quem é você? Como você funciona? Então, fica de olho, nos acompanha, nos Com segue, manda certeza. essa live para os seus amigos, porque se foi interessante para vocês, vai ser para outras pessoas. Educação, ponto, valores, emoção é o meu perfil e o da Maria Helena, Maria.helena.amaral. Maria.Amaral. E a gente se vê nas nossas lives de quinta, na próxima E fica de quinta-feira. olho, nós estamos sempre postando aí coisas interessantes, né? Posts com conteúdo, né? Estamos aí criando algo Exatamente. bem surpresas, né? Vem aí, ó, Vem, fiquem gente, vem, que ligados, estão vai vindo assim, coisas boas aí. Então fiquem de que olho nas o nossas nosso redes aí, ó. objetivo é trazer para vocês algo que diminua os seus conflitos diários na educação, né? Tem Assim, várias coisas no forno, né, tem Esté? Tem sim, vários gente, fica de olho, projetinhos no tem. forno aí que a gente vai trazer, Que ó. Fiquem de vão olho. facilitar muito a vida de quem está aí no chão da escola, na educação, tá bom? Então é isso. Gente, gratidão. Beijo no Obrigada. coração de vocês. Até. Um bom Um beijo a resto de todos. semana e um fim de semana maravilhoso. Que Deus É abençoe vocês. preciso saber viver. Então, Saber viver. Porque saiba não é viver. inato, é necessário aprender. Beijos. Tchau, tchau, gente.